Continuando o nosso estudo de massas e projetos conceituais, nesta aula nós vamos explorar um pouco mais o ambiente de projeto conceitual. Só relembrando, eu venho aqui em arquivo, Revit, novo, nova massa conceitual, no nosso caso baseado no arquivo massa métrica. E nós entramos no ambiente, um ambiente de croquis, um ambiente específico para a criação de famílias de massa. Lembrando que aqui, quando eu salvar o arquivo, eu vou gerar um arquivo RFA. Essa massa gerada, ela pode ter uma forma fixa ou ser parametrizada. Nesta fase do curso, a gente vai tratar apenas de elementos rígidos. Quando a gente for estudar famílias, execução, confecção de famílias, aí a gente vai tratar bem a fundo essa questão de parametrização. Ok? Então vamos lá, vamos conhecer primeiramente o ambiente de trabalho aqui de massas conceituais. De cara a gente já vê aqui uma indicação de nível tridimensional, nos dois sentidos, que são planos ou níveis tridimensionais. Tá? Essa é uma das diferenças operacionais que a gente não tem quando a gente faz a massa lá no próprio ambiente do arquivo RVT, do projeto. Esse aqui é o ambiente de projeto conceitual e o outro o ambiente de projeto convencional, vamos chamar assim. Então, se eu vier aqui em elevações, por exemplo, sul, e se eu criar um outro nível aqui, criar nível, reparem que os menus aqui eles são diferentes do ambiente de projeto, são mais limitados, bem específicos para as utilidades da criação de famílias. Então aqui no criar eu tenho nível. Se eu criar um nível aqui, qualquer, tá? Não estou me importando por enquanto com o projeto especificamente. Se eu for lá no 3D, reparem que aqui, olha lá, ele cria um outro plano de trabalho, tá? Então os níveis de projeto eles passam a ser planos de trabalho. Isso pode ser e é normalmente muito interessante. Aqui é a origem dos eixos, Então eu tenho também planos verticais, tá? Aqui na origem dos eixos, da origem do 00 do XY, vamos dizer assim. Da mesma forma, quando eu criar um plano de referência, por exemplo, eu estou desenhando aqui no plano XY. Então esse plano, olha lá, ele também é criado, eu também consigo usar esse plano como plano de trabalho, é o chamado plano tridimensional. Ok? Então eu tenho níveis 3D e planos 3D aqui que são representativos nesse ambiente de trabalho. São fáceis de você trabalhar com eles. E por falar em trabalhar, é muito importante que você esteja monitorando o tempo inteiro aonde, em qual nível você está desenhando. Aqui eu clico em definir, define o plano de trabalho. Eu posso simplesmente, ou eu posso selecionar o plano por aqui, no caso os planos chamados planos fortes, que são os planos principais, nível 1 e nível 2, que são os níveis horizontais, ou os planos de referência, esquerda, direita ou frente e trás, que são esses, passando pela origem. Então eu vou em definir plano, seleciono lá o plano de trabalho, selecionando planos verticais ou planos horizontais. Selecionei o plano de trabalho, por exemplo, esse aqui. Eu posso exibir o plano de trabalho. Quando ele está exibindo, quando eu vou em definir, ele automaticamente muda qual é o plano de trabalho. Então eu preciso ficar monitorando isso, principalmente porque a gente está desenhando figuras tridimensionais. Eu pessoalmente gosto de deixar visível para essa questão de monitoramento o meu plano de trabalho. Fica mais fácil identificar aonde que eu estou desenhando. Então se eu vou desenhar uma linha qualquer, eu posso escolher aqui desenhar no plano de trabalho. E aqui ele vai desenhar no plano onde que estiver, no plano ativo no momento. Se eu quiser mudar, mesmo durante o comando, eu posso vir aqui em definir
altero o plano de trabalho. Comecei a desenhar a linha. Tá lá. Se eu mudar o plano de trabalho, ele saiu do comando mesmo que eu tivesse com cadeia acesa. Tá ok? Eu vou desenhar aqui, vou apagar essa linha. Eu vou desenhar no plano de trabalho, no nosso nível de referência. Vou desenhar uma figura sólida aqui qualquer. Desenho um retângulo, por exemplo. Peço para criar forma. Tá? É só para fazer um exercíciozinho, mostrar que quando eu vou desenhar elementos, né, eu posso selecionar pelo plano de trabalho, ou posso também selecionar desenhar na face. E aí eu passo, ó, a face. Quando eu me aproximo do elemento, quero desenhar na face, ele já me oferece lá a face do plano de trabalho. Não sei se dá para ver direto nesse vídeo. Se eu esconder as linhas aqui, ó lá, fica mais fácil. Ele acende uma face de trabalho. Tá? Isso facilita também bastante. Eu não preciso ficar toda hora criando planos de trabalho em cada face do objeto. Eu quero desenhar essa face aqui. Eu, por exemplo, posso vir aqui círculo. Eu estou com desenhar na face aceso, seleciono essa face. Aqui, selecionei o objeto. Criar forma de vazio. Tá? Depois a gente vai ver o que são esses símbolos aqui. Ok, olha lá. Criei um furo dentro do objeto que eu queria. Então, desenhar no plano ou desenhar na face. Vou aproveitar aqui e criar uma spline num outro plano de trabalho aqui, nesse plano vertical aqui. Tá, vou desenhar uma spline qualquer, apenas para a gente fazer um exercício aqui. Prontinho. A spline, à medida que eu criei, ela foi feita através de pontos de referência. Tá, isso é um elemento interessante também aqui nesse ambiente de trabalho. Repare que aqui eu tenho em criar, né, no desenhar, eu tenho aqui ponto. Tá, elemento no ponto. Esse ponto pode ser um ponto livre, tá, mas é um livre que é definido de acordo com o meu plano de referência. Vou mudar o plano de referência para essa superfície horizontal. Eu marco pontos na superfície. Ok? São simplesmente pontos. Esses pontos que eu criei são chamados pontos livres. Quando eu seleciono um ponto livre, ele mostra as propriedades. Reparem aqui, ó, plano de trabalho nível 1. Esse ponto ele pode ser deslocado espacialmente, inclusive na vertical. Ó, subiu com um ponto, tá? Mas apesar dele ter subido, a referência dele continua sendo o nível 1. Tá? Isso aí vai ter uma utilidade que a gente possivelmente vai ver no exercício mais à frente. Tá, ok? Então, esse plano aqui de trabalho é o plano aonde é o plano que estava ativo quando esse ponto foi criado. Tá, ok? Eu posso mover o ponto livre em qualquer direção, mas ele mantém essa referência de criação. Diferente do ponto livre, existem os pontos hospedados. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em elemento de ponto, né, e eu peço aqui, eu estava com desenhar no plano de trabalho, ok? Agora eu posso desenhar na face e usar, por exemplo, a spline, embora ela não seja uma face, ela define um plano aonde ela foi desenhada. Então, quando eu coloco esses pontos aqui, que são menores que os pontos livres, esses pontos eles estão hospedados nessa spline. Tá? Eu também posso hospedar aí uma face. Vocês estão vendo que quando eu chego, me aproximo aqui dessa superfície, ele acende essa face. Olha lá, mostrando que esse ponto é hospedado nessa face. Tá? Da mesma forma em uma aresta, se eu me aproximo de uma aresta, esse ponto está hospedado nessa aresta. E diferente dos pontos livres, quando eu clico num ponto hospedado, olha lá, ele cria um próprio plano de trabalho perpendicular à entidade na qual ele está hospedado.
eu posso até deslocar esse ponto, mas ele sempre vai ser deslocado obedecendo a perpendicularidade da própria entidade na qual ele está hospedado. Então, olha lá, vou mover aqui, ó, repare que o plano ele vai mudando a angulação, ok? Isso vai me permitir desenhar, né, perpendicularmente a minha linha, no caso aqui, né, para criar, por exemplo, uma varredura, né, da mesma forma que os pontos, né, hospedados na face, eles sempre vão poder se mover, mas sempre presos a essa face. E da mesma forma os planos aqui hospedados em aresta. Repare que aquela propriedade de plano, né, ela só faz sentido em planos para pontos hospedados em elementos lineares, ok? Então essa é muito importante, a criação desses pontos hospedados, porque quando eu for desenhar uma figura nesse plano, eu cliquei nesse ponto aqui e desenhei, por exemplo, um retângulo, tá? Eu estou com o meu exibir, né, plano de trabalho, significa que eu estou trabalhando nesse plano aqui. Se eu selecionar essa forma agora aqui, criar a forma, o que vai acontecer? Ele vai criar uma forma, olha lá, na direção perpendicular a esse plano de trabalho. Tá? E se eu pegar esse plano agora e arrastar, como a figura está hospedada nele, olha lá, a figura também vai perfazendo essa mesma trajetória, no caso aqui da SP-Line. Beleza? Muito legal isso, né? Esses pontos maiores que eu usei para criar a SP-Line, eles são chamados pontos de direção. Tá? Eles também têm um plano associado a eles, mas ele, ao contrário desse ponto aqui, né, que é o ponto hospedado, quando eu movimento esse ponto, ele simplesmente desloca o próprio ponto, né, e o plano associado a ele ao longo da SP-Line, ou da reta, ou qualquer elemento. Tá? Eu estou usando a SP-Line aqui por ser um elemento um pouco mais complexo, aqui mais fácil da gente ver a complexidade também dessas propriedades. Já o ponto de direção, quando eu movimento esse ponto, ele vai movimentar a figura, vai mudar a geometria da figura, e consequentemente ele vai alterar tudo que estiver relacionado a ele. Repare que eu mudei esse ponto, eu mudei a configuração, a conformação da SP-Line, e mudou consequentemente o ponto hospedado nela, e o plano associado a esse ponto, e a figura que estava vinculada a esse ponto. Ok? Então, eu tenho pontos, lembrando, né, pontos livres, que estão livres, mas estão presos a um plano de referência, o plano que estava ativo quando eles foram criados. Os hospedados, seja numa face ou num elemento linear, e tem os pontos de direção, que são os pontos que mudam a geometria da figura. Tá? Se eu tenho um ponto aqui de referência, né, um ponto hospedado, eu posso transformar esse ponto em um ponto de direção, né, que é um ponto chamado ponto principal. O processo é bem simples, eu seleciono o ponto hospedado e aparece aqui na minha barra de opções, criar condução de ponto. A partir desse momento ele deixou de ser um ponto hospedado, repare que aumentou o tamanho dele, ele passou a ser um ponto de direção. Significa que agora, se eu modificar esse ponto, eu mudo a forma da SP-Line. Para esses pontos aqui hospedados numa aresta de um elemento sólido, né, eu já não tenho essa opção, né, porque ele está vinculado a um elemento bem mais forte do que uma SP-Line. Ok? Se eu tivesse uma linha também seria a mesma coisa. Existe um quarto e último tipo de ponto, que é o ponto adaptativo, que ele vai servir para colocação de figuras ou para manipulação de formas. Tá? Por enquanto eu vou deixar esse conceito
apenas aqui colocado, tá? Vocês gravem e futuramente eu vou falar sobre ele quando nós formos tratar de padrões de superfície, divisão de superfície. Tá, ok? Eu vou falar sobre ponto adaptativo. Por enquanto só guarda esse conceito, que é o quarto tipo de ponto, né? Pontos livres, pontos hospedados, pontos de direção ou pontos de referência e os pontos adaptativos, que a gente vai falar sobre ele mais para frente. Bem, essa aula é um pouco conceitual, mas esses itens vão ser essenciais para as aulas que vêm na sequência, né? Onde eu vou mostrar que esse ambiente conceitual aqui, esse ambiente de massa conceitual, ele é bastante versátil e bastante poderoso para a criação de formas mais complexas. Por hoje é só, pessoal.